Antes de nós orarmos pela ministração da palavra, eu quero convidar a igreja mais uma vez para um momento de oração, que nós estejamos intercedendo, orando, pela família do falecido pastor José da Silva. Faleceu ontem às 19 horas, foi sepultado hoje, às 17 horas. E o pastor José foi um pastor que me auxiliou muito no início do ministério, E ele já vinha doente há algum tempo, a fazer hemodiálise, mas ele sofreu um infarto ontem. E a igreja está de luto, A igreja Encontros de Restauração, que tem a sede lá no Jardim Ipiranga. Eu passei por lá um pouco no velório, E a gente orar pela família, pela pastora Sônia, pelos filhos, pedindo a Deus, para cobrir essa família com todo o conforto e refrigério do Espírito Santo, porque só Ele nesses momentos, para suprir essa dor, que é a dor do luto. Então vamos orar por toda a família do pastor José da Silva e pela comunidade, pela comunidade que também sofre essa perda. Pai, nesse momento nós queremos interceder pela vida da pastora Sônia, pela vida dos seus filhos, pelos familiares, pelos irmãos que fazem parte da Igreja Encontros de Restauração, por todos aqueles que estão sofrendo a perda do pastor José da Silva. Sabemos que o Senhor, na tua soberania, o recolheu, e eu creio, ó Pai, que tudo tem o seu propósito e tudo tem o seu tempo determinado. E esse foi o tempo que o Senhor determinou para esse teu servo, e que ele hoje já desfruta da tua glória. Mas aqueles que ficaram sofrem, ó Pai, sentem a dor. E nós oramos em compaixão por eles, para que o Senhor venha a derramar esse consolo, esse refrigério no coração de todos, especialmente da esposa e dos filhos. Assim eu oro, Pai, e te agradeço, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. E agora a gente vai orar pela palavra. Peça ao Espírito Santo para falar ao teu coração através da mensagem dessa noite. E também orem por mim, para que o Senhor me dê graça para transmiti-la. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder trazer a tua palavra. Obrigado pelo privilégio de fazer parte da tua igreja. E abençoa-nos, ó Pai, com a tua palavra. Fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento. E que o Senhor me use e conceda sabedoria e graça para transmitir a tua palavra. Assim eu oro, Pai, e te agradeço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. O tema da mensagem, que a gente postou ontem já aí na rede social da igreja, no Facebook, é uma pergunta, Por que há dúvidas no teu coração? Eu convido você a abrir comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, dos versículos 36 ao 43. Lucas 24, do 36 ao 43. Eu vou pedir para o irmão diácono desligar esse ar, ou diminuir bem ele. Obrigado. Amém, igreja? Todos estão aí em Lucas 24, 36 ao 43. Diz assim a palavra de Deus: Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés.
E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Amém, igreja? Até aqui, né? Jesus havia ressuscitado. Né? Esse texto, ele já fala da ressurreição de Jesus. Já havia se apresentado às mulheres, né, que foram lá pela manhã, no sepulcro, com a intenção de levarem perfumes, né? Ele já havia se apresentado aos 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Isso está no texto anterior. E agora Jesus se apresenta aos seus discípulos, aqueles que caminharam com ele 3 anos no seu ministério. Seus discípulos que ouviram Jesus falar que ele morreria e que ele ressuscitaria. Eles ouviram da própria boca do Senhor Jesus. Em Mateus 17, do 22 ao 23, Jesus diz para eles assim: eles estavam reunidos na Galileia, e disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus já havia conversado claramente com os seus discípulos que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. E agora Jesus está ali diante deles, em corpo ressurreto, falando com eles, e mesmo assim, o coração dos seus discípulos estavam cheios de dúvidas. Coração cheios de dúvidas. Mas como assim, né? Em apenas alguns dias eles perderam a visão de que Jesus ressuscitaria. Eles se esqueceram das palavras de Jesus. Como aqueles discípulos podiam estar em dúvidas naquele momento? Será que eles não conseguiram absorver os ensinamentos de Jesus? 3 anos que eles andaram com eles. Será que eles não viram, né, os sinais, os milagres, né, os coxos andando, os cegos enxergando, mortos voltando à vida? Sim, eles viram. Eles participaram, eles andaram com Jesus todo aquele tempo. Eles viram Jesus andando sobre o mar, dando ordem para o vento, para a tempestade, e ela se acalmar. Eles viram os pães e os peixes se multiplicando e ainda sobrando, alimentando multidões 2 vezes. E eles ouviram Jesus dizendo que seria necessário que ele padecesse, que ele morresse, mas que ele ressuscitaria. E naquele momento em que Jesus aparece no meio deles, em corpo ressurreto, dizendo: paz seja convosco, a primeira visão que eles têm é que eles acreditavam que estavam vendo um espírito, um susto, mas era Jesus, visivelmente Jesus, com a aparência que Jesus tinha quando andou com eles. E aí Jesus pergunta para eles: por que vocês estão perturbados? Por que sobem dúvidas no coração de vocês? Por que essa dúvida? Por que essa perturbação? E a palavra dúvida aqui, amados, no sentido original, ela significava uma mente que não tem firmeza, uma mente vacilante, um coração vacilante. E a gente poderia resumir: uma fé hesitante. Porque não era para eles duvidarem de forma alguma. Não era para eles terem dúvida que era Jesus, por tudo que eles já tinham visto e por aquilo que eles ouviram do próprio Senhor Jesus. Não eram para eles terem se assustado naquele momento. Eles deveriam estar esperando, inclusive, aquele acontecimento. Eles já tinham ouvido falar. As mulheres foram no sepulcro e não encontraram. Maria teve uma conversa com ele, quando ela o confunde com o jardineiro, e ele diz: Maria, e aí ela entende, ela ouve a voz, e ela diz: mestre, né? Rabone. Pedro, os discípulos que chegaram ali, viram, testemunharam, mas ainda assim, naquele momento em que Jesus se apresenta para eles, eles estavam em dúvidas.
Será que é mesmo Jesus? É um espírito que nós estamos vendo? Uma fé que hesitou. E muitas vezes, na nossa fraqueza, cada um de nós, agimos iguais àqueles discípulos. Nós temos a palavra, nós temos o testemunho, nós podemos trazer à memória todas as vezes em que o Senhor interviu na nossa vida de uma maneira sobrenatural. Nós podemos testemunhar de curas que o Senhor fez na nossa vida, na nossa família, de milagres que nós vivenciamos. Nós podemos olhar para essa nossa caminhada desde a nossa conversão e poderíamos aqui ficar a noite toda falando de testemunhos, de experiências que nós tivemos com o Senhor Jesus, experiências que marcaram ali a nossa vida, momentos de oração, momentos em que nós vimos manifestação da presença de Deus, seja num culto, seja numa oração íntima em casa, seja numa oração num hospital. Nós poderíamos falar muitas coisas, mas às vezes nós entramos numa fase difícil da nossa vida e nós agimos iguais àqueles discípulos, com todas as evidências da presença de Deus, com todas as evidências do favor de Deus, com todas as evidências do socorro de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós ainda ficamos com o coração perturbado e duvidamos de Deus. Será que Ele se preocupa mesmo comigo? Será que Deus está interessado nos meus problemas, na luta que eu estou tendo lá no meu trabalho, na situação que eu estou vivendo dentro da minha casa, no meu casamento? Será que Deus se preocupa com a situação que eu estou vivendo com o meu filho, com a minha filha? Será que Deus se preocupa com uma enfermidade que me incomoda? Nós hesitamos. Esse questionamento, ainda que talvez a gente não fale, mas a gente pense, já é um pecado. Já é uma manifestação de dúvidas do nosso coração. A nossa mente não está mais firme nas promessas e na palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser constantemente lida, refletida, trazida para a nossa vida, porque é ela que transforma a nossa mente, ela que renova os nossos pensamentos, ela que nos fortalece na fé. E nós não podemos de forma alguma deixar de ter essa comunhão com Deus através da sua palavra. Não basta eu ouvir pregações, eu ouço aqui, vocês ouvem todo domingo um tempo de reflexão da palavra. Quem participa da escola bíblica está ali estudando a palavra. Talvez ouçam pregações de pastores bons, fiéis à palavra, na internet, no YouTube. Procurem com zelo se você quer ouvir. Procurem aqueles que têm compromisso com Deus. Mas tudo isso não basta se você não tem um momento pessoal com Deus. Um momento em que você ora e não apenas ora, mas você lê a palavra, trazendo para a sua vida, refletindo e pedindo ao Espírito Santo para que fale com você, para que responda através da palavra, para que te fortaleça na fé, para que quando a gente passe pelos momentos difíceis e as lutas do dia a dia, nós não venhamos a agir como aqueles discípulos que ficaram com o coração perturbado com dúvidas, a nossa mente hesitante. Os nossos pensamentos devem ser levados cativos em obediência a Cristo. Quando a nossa mente está sendo renovada constantemente pela palavra, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa transformação vem pelo contato contínuo com a palavra de Deus. Nós vamos desenvolvendo aquilo que Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. Lógico que nós temos uma grande caminhada para atingir e pensar e agir e viver como Cristo pensou, agiu e viveu. Mas nós estamos nesse processo de atingir a estatura de pleno varão, ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo durante as dificuldades, as tribulações da vida, as lutas, os momentos de luto, como essa família está vivendo hoje.
e a gente sentir essa presença clara de Deus na nossa vida. Não deixe que dúvidas tomem conta do seu coração em momento algum. E eu falo isso porque eu já vivi essa experiência de momentos difíceis, de situação que se demoram para resolver, de orações que passam anos e as bênçãos não chegaram ainda. E aí às vezes a gente pensa, mas será que Deus está preocupado com isso? Será que Ele se importa comigo? Não tenha a menor dúvida, porque Ele se importa sim. É difícil manter a fé quando nós esperamos, quando a nossa oração, o nosso tempo exige um tempo de espera, quando a resposta de Deus não é aquela que nós queríamos. Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne, e a princípio eu imagino que Paulo esperava que Deus ia operar uma cura. Deus ouviu, Deus respondeu a oração, mas não foi bem aquilo que Paulo queria de imediato. A resposta de Deus foi: a minha graça te basta. E ele se contentou com aquela resposta de Deus, sossegou o seu coração, suportou o espinho na carne, provavelmente até o dia da sua morte. Sabe o que é isso, amados? É comunhão com Deus. Mesmo quando a resposta de Deus não é aquela que nós queremos, mas ela vem, nós descansamos o nosso coração. Olha, essa foi a direção de Deus, então eu descanso o meu coração. Eu vou confiar que aquilo que Deus está fazendo, ainda que eu não compreenda, é o melhor para a minha vida, para esse momento. Isaías capítulo 40, no versículo 27, Deus está fazendo uma pergunta para a nação, para Israel. Ele diz assim: por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Eles estavam fazendo essa reclamação com Deus, essa murmuração, essa mesma que a gente falou aqui agora, né? Ah, Senhor, o meu caminho está encoberto, o Senhor não está vendo a minha dificuldade, o Senhor não está se importando com a situação que eu estou passando, o meu direito passa despercebido. Eles achavam que tinham direito, porque eram o povo escolhido de Deus. Que direito que nós temos de exigir algo de Deus? Nenhum, amados. Nós somos vasos, barro, Ele é o oleiro. Eu não tenho direito de exigir nada, mas eu posso me relacionar com Ele como sendo meu Pai. Eu posso apresentar para Ele tudo aquilo que está no meu coração, mas eu não posso duvidar que Ele tem a sua atenção voltada para mim. E Ele tem a sua atenção voltada para a nossa vida, até mesmo nas coisas pequenas. O Eterno não se cansa e nem se fatiga, tenha certeza disso. Ele se importa com você, Ele se importa com cada um de nós, Ele se importa com as lutas que nós estamos tendo, muitas vezes na nossa mente, no nosso coração. Ele se importa. Então não peque mais duvidando, não duvide mais, não fique perturbado, não deixe que dúvidas em relação a Deus sumam ao teu coração. Aqueles discípulos que andaram com Jesus, naquele momento eles hesitaram, subiram dúvidas no coração deles. Depois então eles ficam tão alegres que eles estavam com dificuldade de acreditar por causa da alegria, de fato era realmente Cristo que estava ali. Porque Jesus fala: olha, vocês não estão vendo as minhas mãos, né? Sou eu mesmo, apalpai, toque aqui na minha mão, né? O Espírito não tem carne nem ossos, né? Dizendo isso, ele mostra as mãos, mostra os pés, e ainda surpresos, né, depois, para provar ainda mais, ele fala: o que vocês têm para comer aí? Ah, nós temos aqui um peixe assado e mel, né? Deve ser uma mistura boa. Eu gosto de misturar coisa salgada com doce, né? E Jesus comeu com eles. O Espírito não come. Ele estava realmente em corpo ressurreto. Não era para eles terem duvidados, assim como não é para nós duvidarmos, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus capítulo 10. Eu vou ler do versículo 28 ao 30. Não
mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem valeis mais vós do que muitos pardais. Reconheça o amor e o cuidado especial de Deus pela sua vida. Se Jesus nesse texto estava dizendo que uma simples ave, um passarinho, não cai no chão, não morre, e ele diz aqui, sem o consentimento do Pai, quanto mais a nós, que valemos muito mais do que pardais, do que muitos passarinhos. Então, amados, Ele cuida sim de nós, né? Ele cuida, né? Até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Os meus não são muito difíceis, mas tem gente aqui que dá um trabalho enorme contar os cabelos, né? Mas todos eles, se perguntar, Deus sabe a quantidade que tem, e é algo que nós não damos importância, mas Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Amém? Você crê nisso? Então nunca mais duvide, não deixa mais entrar no coração dúvida alguma a respeito do cuidado, do zelo, da provisão de Deus, né? Hebreus capítulo 13, no versículo 5, ele diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Se nós conhecemos a palavra, sabemos que são promessas de Deus, saíram da boca de Deus, transmitida para homens, nós recebemos pela fé essa palavra, né? Eu não gosto de usar muito o termo tomar posse, né? Porque era um termo meio assim, né? Meio deslocado, né? Mas tomar posse pela fé pode, né? Eu tomo posse, eu recebo pela fé a palavra, né? Eu recebo pela fé a palavra de Deus. Quando Ele diz aqui que nunca Ele me deixará e jamais me abandonará, eu creio nisso, ainda que tenha que atravessar o vale da sombra da morte. Quem aqui já leu o livro O Peregrino, do John Bunyan, né? É muito interessante, né? Esses meses atrás eu reli essa história, embora ela seja assim bem ilustrativa, mas lá tem um momento em que o peregrino passa pelo vale da sombra da morte, né? Terrores, né, sobre a vida daquele homem, daquele personagem, mas ali também ele transmite, né, esse cuidado, essa proteção de Deus, mesmo quando ele não enxergava o próximo passo que ele ia dar à frente, o que tinha, o que podia acontecer. Essa confiança nós temos que manter, essa fé nós temos que manter em Deus. O Senhor prometeu a Israel que estaria sempre com eles, e Ele diz isso para nós hoje. Tem um versículo lindo em Deuteronômio 31:8. Na minha Bíblia está grifado assim, né, em vermelho, né? O Senhor é quem vai adiante de ti. Presta atenção, vai recebendo a palavra. Na situação que você está vivendo, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Se Deus vai adiante de mim e é comigo, o que é que eu vou temer? E mais, o versículo continua: Ele não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te atemorizes. Amém, igreja? Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não se descuida de nós. Nós às vezes descuidamos dos filhos, né? Por mais que a gente tenha um cuidado enorme, né? Eu me lembro uma vez que a Natália era bem pequenininha, a gente estava, né? Quem é mais antigo aqui de Americana sabe onde era o Convívio. O calçadão lá na rua 30, né? Quando não tinha shopping, e na época de final de ano, as lojas fechavam às 10 horas, a gente ia lá passear no Convívio, né? No calçadão. E eu estava com a Madalena, a gente entrou numa loja e a Natália pequenininha não parava quieta, escapou da gente e foi para o outro corredor da loja. Perdeu, né? Mas rapidinho a gente correu atrás, um descuido, né?
Rapidinho a gente correu, eu falei, não, agora eu vou deixar ela ficar um pouquinho perdida até ela descobrir que ela se perdeu. E fiquei olhando de longe, e ela começou a procurar para o corredor, voltou para o outro. A hora que ela bateu e viu que não estava perto, entrou, né, começou a chorar. Aí o pai foi lá, né, pegou no colo. Mas eu tinha dado um descuido. O nosso Deus não dá descuidos, não tem descuido com Ele. Isso não acontece, né? Ele vai adiante de ti, Ele será contigo, Ele não te deixará, não te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Aqueles discípulos ficaram perturbados, subiram dúvidas no coração deles, e foi necessário que Jesus mostrasse para eles as mãos e os pés, e ainda comesse junto com eles. Interessante que essa mesma passagem é narrada lá no Evangelho de João, no capítulo 20, só que João ele é mais detalhista, ele narra uma passagem que não tem nos outros evangelhos, né? A incredulidade de Tomé. Tomé não estava junto. Naquela primeira apresentação de Jesus, Tomé não estava. O Tomézinho, né, que andava com Jesus, que viu os milagres, que provavelmente ajudou a distribuir aqueles pães que ia se multiplicando. O Tomé que estava no barco e viu Jesus vindo andando sobre as águas. O Tomé que viu Jesus ressuscitar Lázaro. E talvez tenha até ajudado, né, a desatar Lázaro, né? Mas Tomé estava junto na segunda vez, né? Na primeira vez ele não estava, e os discípulos falam para ele, olha, o Senhor apareceu para nós. Nós vimos o Senhor, né? Está lá em João capítulo 20, né? E Tomé diz ali no versículo 25, se eu não vir as suas mãos, se eu não ver o sinal dos cravos, se eu não puser o meu dedo ali, se eu não colocar a minha mão do seu lado, de jeito nenhum acreditarei. Esse era Tomé. Tomé, né? 8 dias depois, Jesus aparece de novo. Jesus aparece e saúda novamente eles. Paz seja convosco. Logo depois que Jesus disse, paz seja convosco, adivinha o que ele foi fazer? Conversar com Pedro, com Tiago, com João? Não. Ele foi direto para Tomé. Eu fico imaginando Tomé naquele momento, né? E Jesus chega para Tomé e fala para ele, põe aqui o dedo, né? Está no versículo 27. Olha aqui para a minha mão, né? Põe a sua mão aqui do meu lado. Não seja incrédulo, mas crê, Tomé. Ele levou uma chacoalhada de Jesus. Natureza humana é terrível, né, irmãos? Tomé tinha vivenciado tudo aquilo com Jesus. Aí ele ouviu o testemunho dos outros discípulos, mas ele não estava junto, ele tinha que ver para crer. E aí Jesus diz assim no versículo 29, porque viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados, amém? Porque nós não vimos, né? Alguém aqui viu Jesus pessoalmente? Eu creio que não, né? Nós não vimos, mas nós cremos, né? Nós cremos, nós somos bem-aventurados. Nós tivemos o privilégio de receber a palavra e de crer na palavra. Ninguém rouba de nós essa verdade, né? Eu creio que alguém que verdadeiramente nasceu de novo, jamais essa palavra vai ser roubada do coração. Pode vir o estudioso mais eloquente, o teólogo mais top da atualidade e querer provar para mim, olha, a Bíblia não é bem assim, né? E trazer inúmeras provas. Para mim não interessa o que essa pessoa, esse teólogo, esse estudioso falar. Interessa a experiência que eu tenho com Deus através da palavra. Interessa que foi através da palavra que eu recebi fé e pude crer e recebi salvação. Interessa que eu creio em tudo que está escrito aqui, eu tomo isso para a minha vida. Então, as mentiras, as coisas que estão sendo ditas cada vez mais contra a palavra de Deus, para mim elas não fazem a menor diferença, elas não me atingem, eu posso dizer isso.
porque a minha fé está consolidada na palavra. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Se em algum momento da sua vida você começar a duvidar da palavra de Deus, dobre o seu joelho imediatamente, peça perdão e peça socorro ao Espírito Santo, porque nós não podemos deixar que essas dúvidas subam ao nosso coração, né? De forma alguma. E eu quero encerrar com 2 versículos, né? Que exigiram de 2 pessoas que elas crescem completamente. O primeiro é quando Jesus diz para Jairo, lá em Marcos 5,36, também tem em Mateus: não temas, crê somente. E a gente conhece a história de Jairo. Jairo, a fé dele exigia que Jesus fosse até a sua casa e impusesse as mãos da sua filhinha que estava à beira da morte. E Jesus vai. Eu acho interessante isso, né? A fé de Jairo exigia isso, que Jesus fosse até a casa dele. E Jesus não despreza, Jesus vai. No meio do caminho, a multidão apertando Jesus, aí aparece a mulher do fluxo de sangue, cuja fé exigia que ela tocasse nas vestes de Jesus. E ela vai e sai daquela situação, enfrenta a situação totalmente contrária no contexto, e ela vai e toca nas vestes de Jesus. Ela é curada. Fé. E aí então, quando Jesus volta aí no caminho da casa de Jairo, chegam alguns homens conhecidos e falam para Jairo: olha, não precisa mais importunar o mestre, infelizmente a sua filhinha já morreu. E Jesus diz para ele: não temas, crê somente. Já pensou se o coração de Jairo se enchesse de dúvida naquele momento? Ele perderia a bênção. Mas ele ouviu uma palavra da boca de Jesus e ele creu. Não temas, crê somente. Naquela ocasião, Deus tinha um propósito, que era trazer de volta a vida daquela criança. E Jesus vai até lá, e aquela criança é trazida de volta à vida. E a outra palavra, quem ouviu foi Marta e Maria, provavelmente estava junto. Quando Jesus vai até a casa delas, e Lázaro já estava sepultado fazia 4 dias. E as duas têm a mesma reação quando se encontram com Jesus. E aí Jesus vai até o sepulcro onde Lázaro estava sepultado. E quando ele chega ali, ele chora, né? E de repente ele dá uma ordem para abrir o sepulcro. E ali então, uma delas diz para ele: mas Senhor, já faz 4 dias, está cheirando mal. E o que é que Jesus disse para ela? Não te disse que se creres, verá a glória de Deus? É João 11:40. Não te digo eu, se creres, verás a glória de Deus? E aí acontece aquele que é considerado o maior milagre de Jesus, né? Um morto que já fazia 4 dias é trazido de volta à vida. Então, amados, que a gente possa tomar essa palavra e esse testemunho, para que a nossa caminhada de dia a dia seja fundamentada na fé, na palavra, na confiança, na certeza de que Deus de fato se importa conosco, que Ele se interessa pelas nossas dificuldades, Ele sabe as nossas dores, sejam elas físicas ou emocionais. Ele sabe o que preocupa a nossa mente, tanto sabe que às vezes Ele traz respostas, como Ele está trazendo hoje aqui. Eu não sei se alguém estava nessa preocupação, mas se estava, essa palavra hoje está sendo uma resposta clara de Deus. Fica firme, descansa o teu coração, Ele conhece o teu problema, Ele está cuidando, Ele tem o tempo certo. E a nós cabe: Senhor, eu creio e eu aguardo em Ti. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o Ministério de Música mais uma vez.
palavra de Deus, ela traz esse testemunho de fé, né? Testemunho de fé, para que a gente se fortaleça. Mas nós vemos também o testemunho de fé na vida de pessoas, de irmãos, de irmãs. Nós podemos nos espelhar na vida de irmãos e irmãs que passaram por situações que exigiam muita fé. Muita fé. E com a permissão, né, eu quero testemunhar para a irmã Leodir, né, que perdeu uma filha há pouco tempo. E a gente conhecia muito bem a família, a gente conhece muito bem a família e sabe. Mas só o fato da irmã estar aqui, para mim, para a igreja, é um testemunho de fé. De muita fé. As palavras que o pastor Duelce disse para mim naquele dia que a gente esteve lá junto, né, são aquelas palavras que a gente não esquece. Eu fui, abracei, disse meus sentimentos, ele falou, eu pus a boca no pó, eu dobrei no chão, não foi falta de oração, mas Deus quis assim. E quando diz Deus quis assim, amados, Deus quis assim. Seu sobrinho tão recente, né? 20 anos, né? Deus quis assim. E a gente só consegue suportar e superar esses momentos pela fé e pela presença do Espírito Santo que está em nós e nos fortalece e consola. E eu lembrei muito claramente disso hoje, por essa família que está de luto hoje, uma família pastoral. Então, amados, nós não temos nenhum outro recurso, não há nada no mundo que pode nos fortalecer nos momentos de provações e nas coisas que todos nós estamos sujeitos a passar. Porque a cada um de nós há um tempo determinado por Deus. Muito claro isso, né? Davi diz isso no Salmo 139 com muita clareza. Todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia. Ainda que seja difícil de a gente passar por essas circunstâncias, a gente vê que é possível quando a gente olha a vida de um irmão, de uma irmã que passou, e a nossa fé é fortalecida pelo testemunho. E esse testemunho é visível na vida de quem tem a sua fé assentada na palavra. Então, amados, nós não temos outra alternativa. Creia somente. O Senhor está no controle de tudo na nossa vida. Nós valemos muito mais do que pardais. É um versículo tão, né, tão bobinho esse versículo, né? Pardais, né? Mas olha a profundidade quando é Jesus que está dizendo: vós valeis muito mais do que pardais. Então eu quero que a igreja esteja orando nesse momento, porque nós estamos vivendo um período da história da igreja em que a nossa fé precisa cada vez mais estar fortalecida, fundamentada na palavra. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Quando eu faço esse convite, um convite a uma reverência ao Pai que nos ouve em secreto, nos ouve aqui na nossa oração coletiva junto. Nós estamos aqui, vários filhos, vários irmãos, né, juntos diante do mesmo Pai, que conhece o coração de cada um dos seus filhos, conhece cada uma das nossas preocupações. E eu digo isso porque eu recebo essa palavra, falou primeiramente comigo. Vamos orar. Pai, bendito é o Senhor, que nos trata sempre como filhos. Bendito é o Senhor que sonda o nosso coração, que conhece a nossa mente, as nossas fraquezas e limitações. Bendito é o Senhor que estende sobre nós a misericórdia, a graça. Bendito é o Senhor que nos socorre em todos os momentos. Nada da nossa vida está fora do teu controle, do teu alcance, do teu cuidado.
Jamais o Senhor se esquece de nós, jamais o Senhor nos abandona. O Senhor está sempre à frente de tudo aquilo que nós estamos vivendo, mesmo quando nós erramos o alvo. É o Senhor quem nos traz de volta, é o Senhor quem nos toma pela mão com a tua destra fiel e nos levanta. E nós temos hoje, ó Deus, a agradecer e a pedir. Agradecer por esse cuidado de Pai que jamais se descuida. Agradecer, ó Deus, porque a nossa vida está segura nas tuas mãos. E pedir, ó Pai, fortalece sempre a nossa fé, para que jamais suba nenhuma centelha de dúvida no nosso coração, que venha perturbar a nossa fé, a nossa caminhada, que jamais passe pela nossa mente alguma dúvida de que o Senhor não se importa ou se descuidou de nós. Cura a nossa alma, Pai. Cura as nossas emoções. Cura os nossos sentimentos. Remove toda preocupação, toda ansiedade, toda angústia de alma. Remove e enche a nossa alma da paz que só o Senhor tem, da paz de Jesus Cristo, que ela transborde no nosso coração, na nossa vida, e que nós possamos viver cada dia desfrutando dessa paz, ainda que o mundo esteja em guerra, ainda, como diz no Salmo 46, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que os montes se abalem e caiam no meio dos mares, ainda que estoure a guerra, o Senhor é o nosso refúgio. Jamais seremos abalados. A nossa confiança está no Senhor. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio. Esse rio representa a presença de Deus. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, a terra se desmancha, mas o Senhor dos exércitos está conosco. Amém, igreja? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações Ele fez na terra. Ele põe fim à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele tira as armas do inimigo. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Ele é exaltado entre as nações. Ele é exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos adorar o Senhor com o cântico.